Trader, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cast Money. Eu sou o Ia Correa, Head de Plataformas da Semicapto, e no episódio de hoje nós temos um tema muito atual e muito importante, que é o trade automatizado. E antes de começarmos o nosso bate-papo, gostaria de lembrá-los que temos episódios inéditos quinzenalmente, e eles ficam disponíveis no Spotify em formato de áudio às quintas-feiras e no YouTube em formato de vídeo aos domingos. Então, por isso, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum novo episódio. E para conversar com a gente sobre esse assunto e sobre essa empresa que está revolucionando o mercado, que é a SmartBot, nós temos aqui a presença do André Massaro, ele que é professor, especialista em investimentos e um nome muitíssimo conhecido no mercado quando o assunto é mercado financeiro. André, seja muito bem-vindo e muito obrigado aqui pela participação. Eu que agradeço o convite, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue falar aí para o pessoal. Maravilha. E André, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, para quem não está familiarizado, o que é o trading automatizado e como que ele surgiu no mercado? Ok, então assim, o trade, né, a gente vai presumir que as pessoas que estão assistindo aqui sabem o que é. São aquelas operações em que você compra um ativo financeiro com a intenção de vender. Então você está usando aquele ativo financeiro como um veículo. Perfeito. Né, tá querendo ter ganho nessa operação. E o trade, né, ele pode acontecer de várias formas, então tem várias metodologias, várias abordagens, então tem trade de base técnica, de base fundamentalista. E uma das abordagens, né, a abordagem automatizada, que é quando nós temos regras. Então, regras é um pré-requisito para a gente ter o trade automatizado. Né? Para que ele ocorra de forma automatizada, primeiro, a estratégia tem que ser baseada em regras. E segundo, essas regras têm que ser programáveis. Então, tem que ser regras que a gente consiga traduzir algoritmicamente, como se fosse assim, um comando para um computador. Então, a gente cria esse comando, né, cria essa estratégia dizendo, olha, compre tal coisa em tal quantidade quando determinada condição acontecer e venda a mesma quantidade ou parcial, cria as condições diversas ali quando outra determinada condição acontecer. E aí, aperta o botão, vira as costas e se a estratégia for boa, seja feliz, né? Se a estratégia não for tão boa, aí, né, boa sorte. E a gente está falando de regras e parâmetros ali, né? Hoje as pessoas já conseguem fazer isso na mão, né? Se você entrar na plataforma, você consegue ali, dentro das suas regras, operacionalizar isso manualmente. Agora, qual que é a vantagem de colocar isso num robô, né? De automatizar isso? O que a pessoa vai ter de ganho? Ela vai ter mais ganho ou prejuízo? Enfim. Tá, tem dois grandes problemas que a gente identifica quando a gente faz manual, mesmo que a pessoa esteja seguindo regras. O primeiro é que dá trabalho. Tem estratégias de investimento que são muito intensivas de trabalho, que exigem que a pessoa esteja ali olhando o tempo todo, prestando atenção, às vezes operando múltiplos ativos ao mesmo tempo. E aí a gente extrapola um pouco a capacidade humana de monitorar o mercado, de fazer análises, a gente fica cansado, né? Tem tudo isso. Então esse é um fator. O segundo fator é o fator emocional. Então, por mais que a gente se proponha a seguir regras, né, a gente pode dizer assim que o trade, ele é que nem uma dieta. A gente chega no fim de semana, a gente planeja tudo. Fala, agora segunda-feira vou começar, vou fazer isso, não vou comer fora do horário, vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, assim, no papel, todas as dietas são maravilhosas, elas funcionam. O problema está na execução. O trade é exatamente a mesma coisa. Às vezes a gente cria regras, a gente cria parâmetros direitinho, mas na hora do vamos ver, a gente é tomado por um turbilhão emocional, quer dizer, aquela montanha-russa de medo, de empolgação e por aí vai, e a gente sai das regras. Então, essa coisa de criar regras e sair das regras é, assim, tão comum quanto qualquer outra coisa. Existe desde que os nossos antepassados pararam sob duas pernas pela primeira vez, né? E o trade automatizado, ele procura resolver essas duas coisas. Então, ele não cansa. Então, o nosso robô não cansa, não pede aumento, não reclama, não vai te processar, né? Não faz melhor nada. funcionário que existe. Exato, ele é o funcionário perfeito e ele não tem emoção. Então, aquilo que você passar para ele, ele vai executar exatamente do jeito que foi passado. Esse é o lado bom. O lado ruim é que ele também vai executar exatamente do jeito que for passado. Então, se a sua estratégia for ruim, ela vai ser muito pior, porque ela vai ser perfeitamente executada. Né? Então, às vezes é interessante, eu gosto muito de falar assim para os traders, para o pessoal que está assistindo, para o pessoal que está começando no trade principalmente,
que eles ouvem muito de professores, de outros traders, assim, sobre a importância da disciplina. Uhum. E eu vou dizer o seguinte, disciplina é muito importante, mas não é o mais importante. O mais importante é você ter uma estratégia que funcione, que seja validada, que você possa testar. Inclusive no mundo do trade automatizado tem muito essa figura do backtest. A gente Sim. testa para trás Uhum. em dados históricos para ver se aquela estratégia tem chance de dar certo. Mas o problema da disciplina é que se a estratégia for ruim, você vai perder dinheiro disciplinadamente. Então, a pessoa que tem a disciplina perfeita, se ela pegar uma estratégia que seja ruim, que seja falha, né, uma estratégia que no longo prazo vai dar um retorno negativo, ela vai ter esse retorno negativo talvez potencializado, porque o robô Ele vai vai sempre executar, executar daquela né? maneira. Exatamente. Entendi. E André, a gente está falando aqui, né, de disciplina no mercado, o conhecimento um pouco também é importante ter o conhecimento do mercado, mas para quem está iniciando no mercado de trading, é possível já iniciar com automação ou não? É mais importante a pessoa iniciar no mercado operando manualmente e aí quando ela tiver já algum certo conhecimento, ela já pode começar a ter robôs, enfim, como que esse começo pode ser feito? Eu sou suspeito para falar por conta da minha historinha pessoal, em algum momento eu conto, mas eu tenho uma visão de que não é um pré-requisito a pessoa operar manualmente para depois fazer as operações automatizadas. Então, eu enxergo o trade manual e o trade automatizado como se fossem duas categorias diferentes de um esporte. Um não vai melhorar o outro. Um bom trader manual, né, a gente usa no jargão, a gente fala o trader discricionário, né, aquele que toma as decisões dele sem a ajuda de uma máquina, né, às vezes ele está ali lendo o mercado de uma forma meio subjetiva, ele pode se tornar muito experiente, muito bem sucedido, não necessariamente ele vai evoluir para um trader automatizado bom. E o oposto também é verdadeiro, né, uma pessoa que começa pelo trading automatizado, às vezes uma pessoa que vem da área de tecnologia, que tem mais familiaridade assim, com programação, com máquinas, ela começa por ali e ela vai depois aprendendo as coisas do mercado financeiro, que vai refinando tudo. Mas eu não vejo como um pré-requisito a pessoa operar manualmente. Obviamente, assim, a pessoa que vai operar tanto manualmente quanto automaticamente, ela tem que ter algum conhecimento. Perfeito. Ela tem que entender como que funciona o mercado financeiro, tem que entender a dinâmica básica das operações, mas dizer algo do tipo assim, olha, você tem que ficar 2 anos operando na mão para ir para o trade automático, isso não é verdade. Tá bom. E pegando esse exemplo, né, do programador e do trader, existe uma lógica, né? É mais fácil um trader ser um trader automatizado ou um programador ser um trader automatizado, né? O que que é mais importante, conhecimento do mercado ou conhecimento de programação? O pessoal da área de tecnologia vai me odiar pelo que eu vou falar agora. Mas assim, na minha visão, na minha experiência, ressaltando, eu não sou originalmente da área de tecnologia, né? Eu sou de finanças, administrador, economista, aquela coisa toda, eu não tenho a formação exata. Mas o que eu vi ao longo da vida, com outras pessoas inclusive, eu tenho a impressão, eu não vou falar aqui, ó, vou comprovar cientificamente, mas eu tenho a impressão, e é uma impressão bem fundamentada, de que é mais fácil a pessoa do mercado financeiro aprender a parte de tecnologia do que a pessoa de tecnologia aprender o mercado financeiro. E eu digo isso pelo seguinte, porque eu conheço muita gente que é da área de tecnologia, que são programadores avançadíssimos, que são desenvolvedores, que têm um conhecimento assim impossível de descrever, né, em programação, em linguagens, em infraestrutura, em hardware, etc. e tal, e que não acertam no mercado financeiro. E eu já vi proporcionalmente mais pessoas que são de finanças e que se propõem a aprender pelo menos esses elementos de tecnologia que são necessários para automatizar os os tradings, né, ter mais sucesso com isso. E hoje também você tem uma gama muito grande, né, pelo que a gente pode acompanhar do mercado, de profissionais que já sabem programar, né, já sabem criar ali linguagens que facilitam o dia a dia do trader. Então você consegue encontrar, por exemplo, pessoas que já programam robôs pronto, né? Então você fala qual que é a estratégia que você quer e essa pessoa já consegue desenvolver, né? Isso também já tem acontecido com uma certa frequência no mercado e pode ser que também
não sei a sua opinião, mas pode ser que seja a profissão do futuro, vamos dizer assim, uma das, né, profissões. O que eu enxergo, né, de algum tempo para cá, de alguns anos ou até umas poucas décadas para cá, a gente vem vivendo a era do Big Data, né, da ciência de dados. E hoje, muitas escolas de elite, escolas assim melhores, de melhor nível, tanto na área de administração, de economia, elas já começam a ter alguma coisa mais robusta de ciência de dados. Então, tem algumas escolas de administração, por exemplo, em que o aluno ele sai já quase que com o conhecimento de um cientista de dados. Ele aprende aquilo, até porque isso é uma habilidade importante para a vida, é uma habilidade importante em outros segmentos de negócio, em outras empresas. Então, obviamente, se a pessoa tem essa formação junta em paralelo, vai facilitar muito a programação dessas estratégias, porque o trading automatizado ele é programado, né? Então, a pessoa que ela quer enveredar por esse caminho, ela tem duas possibilidades. Ou ela vai ter que programar, ou ela vai ter que usar estratégias que são feitas por alguém, né? E nesse caso ela não está refém, né? Tem estratégias prontas que podem ser usadas, que podem ser combinadas. Aí entra um pouco do conhecimento de finanças, de métrica, de entender a performance de uma estratégia, porque às vezes a pessoa pode fazer uma combinação de estratégias prontas que vai funcionar tão bem ou até melhor uma estratégia que ela mesma faz. Então tem vários caminhos possíveis. Todas vão exigir algum conhecimento, mas dizer hoje, por exemplo, olha, a pessoa precisa ser assim, nível PhD, pesquisador de inteligência artificial para conseguir ter sucesso no trade automatizado. Não. Um dia já precisou, hoje não. Hoje é mais fácil, vamos dizer. Hoje é mais fácil. E é acessível, né? Hoje tem muita ferramenta, hoje tem muito recurso. Então, eu diria assim, um pouquinho de boa vontade, né? E estudar um pouco, se informar, um pouco de interesse. Eu acho que se não qualquer pessoa, quase qualquer pessoa consegue se preparar para isso e ter sucesso com isso. Bacana. E você comentou agora há pouco, né? Mais para frente eu falo um pouquinho da minha história. Acho que vamos nessa linha, né? Como que o Massaro teve o primeiro contato com o mercado financeiro? Da onde vem o Massaro, a formação, enfim. Então vamos lá. Eu sou um profissional de finanças, né? Não comecei exatamente como mercado financeiro, né? Então, a minha formação original é administração. Depois eu acabei tendo outras formações aí, economia, entre outras aí. Mas a minha formação original é administração. E eu comecei a carreira profissional em 1994. Então, veja assim, eu fiz 30 anos de carreira profissional no ano passado, né? Em empresa de consultoria, uma das Big Four, que na época eram Big Six, né? E ali que eu comecei a ter contato com o mercado financeiro, trabalhando em instituições financeiras, então comecei a aprender. Mas a minha vida como trader e investidor individual, ela começou mais tarde. Então, se eu tenho 30 anos de carreira em finanças, eu devo ter uns 20 como trader individual. Então, eu comecei a operar a minha própria conta ali por volta de 2004, que foi um período áureo, assim, das finanças, da Bolsa em particular, né? Ali 2004 até 2008, mais ou menos, foi um período que a Bolsa subia em linha reta. Era um período, assim, que tinha muito curso de análise técnica, né? Ainda era majoritariamente offline, então tinha cursos em hotéis, nos fins de semana, né? Já tinha uma comunidade ativa de traders, né? E eu entrei nessa onda. Então, inicialmente operando minha própria conta, operando com ações, depois eu comecei com contratos futuros, eu praticamente vi os mini contratos nascerem, né? Operei eles lá no comecinho, quer dizer, o pessoal que reclama hoje, né, fala que tem problema nos mini contratos, eu digo, pessoal, vocês não têm ideia do que era antes, né? Assim, é muita nutelagem, né? Vocês não têm ideia do que era operar isso quando começou, que não tinha liquidez, não tinha nada, era um negócio horroroso, né? E uma coisa que eu descobri muito rapidamente na minha trajetória de trading, e eu não tenho nenhuma vergonha, nenhum pudor de falar isso, é que eu não tenho condições psicológicas de operar. Eu não tenho essas condições. Eu sou um cara extremamente imperfeito, né? Extremamente zoado da cabeça, e que quando eu fico olhando para uma tela, eu fico ansioso, eu fico com medo,
eu fico, né? Eu não consigo raciocinar direito, eu tomo decisões impulsivas, eu mexo em stop loss, eu entro mais pesado do que eu deveria entrar, eu faço todas as besteiras que uma pessoa faz, assim, de A a Z. Tudo que tá no gibi ali falando, olha, não faz isso, o André Massaro na frente do computador faz tudo. Eu faço tudo. Então eu não sou uma pessoa adequada, né, assim, do ponto de vista de estofo interno para trading. Só que, por outro lado, eu gosto de trading. Eu gosto de mercado financeiro, eu quero operar. E eu descobri por conta disso, né, os modelos quantitativos, a automação de trade. E num primeiro momento, eu devo estar falando assim, talvez 2007, alguma coisa, foi quando eu tomei contato com os chamados trading systems, né, que são esses sistemas baseados em regras, só que numa época em que ainda você não tinha automação. Você praticamente não tinha ferramentas para automatizar. Então o que a gente conseguia fazer era desenvolver a estratégia, testar a estratégia, validar a estratégia, falar, essa estratégia funciona e tal, mas na hora de executar tinha que ser na mão. Né? Então ele te dava os pontos de entrada e saída, Exato. mas você tinha que manualmente colocar isso. Tinha que fazer manual. E, felizmente, aí eu volto a falar o que eu falei há alguns instantes. Quem reclama das coisas hoje não sabe o que era quando era tudo mato. Né? Hoje a gente consegue automatizar, tem várias plataformas que permitem a automação. Comparado com o que era a vida ali em 2007, 2006, quando eu comecei a me interessar pelo trading automatizado, né, que alguns chamam de trading algorítmico, assim, foi um salto exponencial, né? Hoje é o paraíso. E esse primeiro contato já foi aqui no Brasil ou você teve que procurar fora nessa época? Já tinha Foi no Brasil. bastante conteúdo aqui ainda? Era... Não, cliente. o trading automatizado, ele era e ainda é em grande parte um nicho. Hoje é um nicho um pouco maior do que já foi, naquela época era um nicho mesmo, né? Então você tinha poucas ferramentas, você tinha poucos dados, você precisa de dados para alimentar as ferramentas. Eu estou falando de uma época em que ter plataformas gráficas com dados em tempo real era uma raridade, né? E a gente usava, né, algumas ferramentas que eram tradicionais, de gráficos, né? Tinha algumas outras ferramentas para fazer teste de estratégia, muita gambiarra para tudo que era lado, né? E ainda assim dava certo, né? Então começou no Brasil e mais ou menos nessa época, né? Foi uma época de popularização do mercado Forex, né? Mercado de moedas. E o mercado Forex, ele é um mercado altamente automatizado. Ele tem muitas ferramentas, já tinha. Então eu tomei contato mais ou menos nessa época com as ferramentas do mercado Forex. Nunca operei Forex assim com seriedade, né? Quer dizer, eu sempre fiz muita brincadeira, mas o meu foco principal de operação sempre foi o mercado brasileiro mesmo, né? Mas eu diria que o meu primeiro contato com automação mesmo, de você programar um negócio que manda a ordem, que vai lá, executa, faz tudo enquanto você está dormindo, foi no Forex. Né? Aí, posteriormente, muitas dessas coisas que tinham no Forex começaram a vir para os mercados regulares e para o Brasil em particular. Né? Então, hoje no Brasil nós temos várias ferramentas, né, que permitem a automação, que permite o roteamento de ordens, né? Então, eu insisto. O pessoal que reclama hoje, vocês estão reclamando de barriga cheia. Né? É verdade. E nessa história toda, Massaro, quando é que surgiu vamos dizer assim, onde que os caminhos se cruzaram, né, do André Massaro com a Smartbot? Como é que surgiu aí esse primeiro contato? Então vamos lá, a Smartbot é uma empresa que eu lembro dela nascendo, né, numa época que se falava ainda, né, de fintechs, né, e eu vi a Smartbot, me interessei, mas eu não tinha nenhum contato com a empresa. Então era uma coisa aspiracional, aquela coisa, vou um dia conversar com esses caras, né? Mas eu não fazia coisas pela Smartbot e eu usava outras ferramentas, né? Então, talvez até um pouco por essa influência do Forex, né? Eu acabava usando muitas ferramentas que vinham de lá, MetaTrader, né? Essas plataformas assim que são mais conhecidas assim no mundo da automação. E assim, sempre fez parte da minha vida.
Então, às vezes eu operava, às vezes eu estava fazendo alguma outra coisa, mas sempre mantinha próximo, estudando, acompanhando as novidades. E em 2000, agora lembrar aqui, no final de 2021, aconteceu uma coisa interessante comigo. Durante a pandemia, né, eu fiz a certificação de analista. Então é importante ressaltar isso, que eu nunca tive uma atuação profissional no mercado financeiro. Eu operava minha própria conta, entrei na área de educação financeira, virei professor, etc. Mas eu nunca fui um cara de mesa de operações, eu nunca fui um cara de gestão de portfólio, de fundos. E durante a pandemia, eu estava entediado. Quando eu faço entediado, eu faço um monte de besteira e eu faço coisas que eu não consigo explicar depois. Uma das maluquices que eu fiz foi fazer a certificação de analista, né? E tirei a certificação, eventualmente também de forma completamente não planejada e assim, quase acidental. Eu acabei virando analista de uma empresa chamada CDI, Carteira do Investidor, que era ligado ao Portal do Trader, né, que é bem conhecido, né, uma empresa educacional assim bastante conhecida. Eles me deram uma chance, eu já com quase 50 anos de idade, né, então hoje eu vejo eu sou um case de combater o etarismo, né, aquelas pessoas mais velhas assim pensando, olha, eu quero mudar, começar uma carreira do nada aqui, queria mudar, tô velho demais pra isso. Falou, galera, eu virei analista com 49, tá? Eu nunca fui analista. Tudo bem, eu já fui professor de grande parte dos analistas do Brasil, mas eu mesmo fui ali pra linha de frente. Nunca, né? Fui pra CDI, então, fiquei ali na CDI e por uma série de circunstâncias, o portal do trader CDI e SmartBot se juntaram. Hoje é uma estrutura que está em processo de unificação. No final do ano passado, eu acabei virando o head de análise da SmartBot. Então veja que foi uma coisa totalmente acidental, mas era uma coisa assim que no fundo eu sempre quis. Então quando surgiu essa oportunidade no final do ano passado, foi como se fosse um presente de Natal antecipado, porque o trading algorítmico, né, automatizado, ele é um assunto do meu interesse pessoal, né? Assim, meu plano pessoal é me aposentar operando de forma automatizada. Esse é o assunto ao qual eu mais dedico energia, estudo, etc. E ter a oportunidade de ir para a SmartBot, que é uma das empresas pioneiras, né, uma das mais destacadas assim na automação, foi aquela coisa meio sonho, né? Falou, puxa, eu vou trabalhar com os caras que respiram isso, né? Que respiram de fato. Até porque uma coisa que é interessante aqui, vai parecer até jabá da SmartBot, mas não é. É uma coisa legítima que eu vou falar agora, né? Hoje nós temos várias ferramentas de automação no Brasil, né? Plataformas que têm ferramentas de automação. Só que assim, o pessoal da SmartBot vive disso. A automação, hoje, por exemplo, tem a Smart Invest, né, que tem carteiras de ações que são automatizadas também, mas são carteiras de investimento que eu sou responsável por elas. Mas isso é uma coisa recente. A SmartBot se fez como uma empresa de automação de trade. Então não é aquela empresa, olha, tem plataforma gráfica, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa, e tem também aqui automação. Não, ali é o core. Especializado, é o core, exato. E eles vêm vivendo disso há muito tempo. Então é gente que vive daquilo. E quando eu tive a oportunidade de me juntar, né? Eu falei, isso aqui é o melhor presente que eu podia ter, porque eu vou me juntar com os melhores. São os caras que vivem disso e que vêm construindo a história do trading automatizado no Brasil. Então, agora tô lá, cheguei de forma totalmente acidental, não planejada, mas assim, para mim foi uma vitória pessoal e profissional que eu mal consigo descrever assim como eu me sinto, o significado disso, né? Bacana. E falando um pouquinho de SmartBot também, né? A gente que acompanha muito o mercado vê uma ascensão ali, né? Vê que a SmartBot vem ganhando cada vez mais relevância, principalmente quando o assunto é trading automatizado, né? Aí, abrindo um pouco mais o leque, né? Você enxerga que o Brasil, hoje, ele ainda tem muito para crescer em mercado automatizado, ou não, ele já tem um certo ali, já atingiu um certo patamar que não tem muito para onde crescer? Como que você vê esse mercado de tecnologia aqui
voltado para trading automatizado? Tá? Eu diria que o problema do mercado brasileiro ele é um pouco mais amplo que esse. Então, assim, o trading automatizado no Brasil é um nicho, tem potencial de crescimento. Ele também é um nicho no resto do mundo. Não vou dizer que fora não, as pessoas operam mais automatizado. Não, o modelo prevalente ainda é o modelo manual. Ainda bem. Para quem opera automaticamente, né, o melhor sonho, assim, sempre lembrando, tá? Quando a gente tá no mercado financeiro, a última coisa que a gente quer é que as pessoas façam aquilo que a gente faz. Exato. Né? Então, todos os dias da minha vida, eu acordo de manhã e eu agradeço, né, a minha prática de gratidão diária, eu agradeço por todas as pessoas que pensam diferente de mim. Porque são aquelas pessoas que compram quando eu quero vender e vendem quando eu quero comprar, né? Então, eu até penso assim, olha, ainda bem que tem pouca gente nesse mundo aí, né? Ele é um nicho mesmo, ele é um nicho bem elitizado, né? E o pessoal que tá lá dentro costuma ser um pessoal, assim, bem formado e bem informado. Só que o ponto que eu queria chegar, assim, o problema não é a automação, não é esse nicho da automação, o problema é o mercado como um todo. Então, se a gente olhar o mercado brasileiro, né, segundo eu não vou lembrar os números de cabeça agora, né, mas a última pesquisa que saiu da própria B3, né, com os investidores individuais, né, o número de investidores no Brasil cresceu enormemente, se multiplicou muitas vezes. Mas o investidor médio brasileiro, ele ainda tem muito pouco dinheiro, né? Ele tem lá alguns milhares de reais, então são saldos muito pequenos. É difícil a pessoa se tornar um investidor automatizado sem grana, sem dinheiro, né? Desculpa, um investidor sofisticado, né? Não necessariamente automatizado. Então nós temos problemas que são problemas do Brasil, né? Quer dizer, um mercado que é pequeno, perto do potencial do país, uma quantidade de investidores que é pequena, perto da população, e ainda assim a maior parte desses investidores com pouco dinheiro, pouca liquidez, taxa de juros muito altas. Então, o trading automatizado, ele sofre os problemas do mercado como um todo. Ele sofre potencializado porque ele é um nicho dentro de uma coisa que já é um nicho. Né? Perfeito, perfeito. E André, e pensando assim, para quem quer começar no mercado automatizado, o que você dá de dica, né, de primeiros passos, de onde procurar informação, enfim, para quem está começando, qual que é o primeiro passo? Tá, então a pessoa para ter sucesso no trading automatizado, eu diria que em termos de habilidades que ela precisa ter, ou que se não precisa são ideais, é ideal que ela tenha entendimento do mercado financeiro, é ideal que ela tenha algum entendimento de estatística, até porque os testes, né, e as validações das estratégias, elas usam muito estatística, né, então as coisas básicas, né, média, desvio padrão, variância, né, essas coisas todas para poder interpretar essas coisas e alguma coisa de programação. Então vamos dizer que é um tripé, né, mercado financeiro, estatística e programação. Algum conhecimento sempre é bom ter. Obviamente, assim, o quanto depende de grau, tá? Aí é o momento jabá de novo, né? Quando se vai para uma ferramenta como a SmartBot, ela é uma ferramenta que praticamente não precisa programar, a pessoa só precisa parametrizar, né? Mas ainda assim tem que entender, ter um pouquinho de lógica para saber como faz a parametrização. Aí a pessoa fala assim, olha, não quero entender lógica nenhuma, eu quero pegar estratégias prontas. Tem, mas o SmartBot tem estratégias prontas. Mas é importante que a pessoa saiba avaliar, pegar um relatório, ver uma curva de evolução do capital, um drawdown, né? Eu posso estar falando aqui alguns jargões, pode ser grego para algumas pessoas, assim, mas faz parte do vocabulário básico de quem vai para esse mundo do trading automatizado. Então, algum conhecimento, pelo menos dessas questões conceituais, é importante que tenha. Tá? Bacana. O Caio até comentou num outro episódio aqui também, né? Quando você olha ali, principalmente a parte da SmartBot, que você já tem as estratégias prontas, ele falou, você deixa de ser um trader e vira como se fosse um gestor. Exatamente. Né? Você vai escolhendo ali qual estratégia funciona mais, qual funciona menos, qual tem o melhor retorno, maior risco. Sim. Então é bacana você mudar um pouco de visão, né? Exato, porque cada estratégia é como se fosse uma pessoa. Então, o do pessoal do nosso público, né, que está nos ouvindo, eu não sei se eles têm familiaridade com o conceito de mesa proprietária. A mesa proprietária é aquela coisa, uma empresa, né, às vezes até uma pessoa física que tem ali uma determinada quantidade de dinheiro, ela quer operar esse dinheiro do mercado, então ela contrata traders, pessoas
dá uma grana para cada um e falou, pera aí, você fica com uma parte desse dinheiro, né? No caso de um robô, né, estratégias como o da SmartBot, é como se você contratasse esses traders, com a diferença que o dinheiro fica todo para você, né? Obviamente você vai pagar ali um valor de assinatura para SmartBot, mas você não vai ter que deixar metade do seu dinheiro lá, né? Então é como se você fizesse o seu pequeno exército de traders, né, operando a sua conta, cada um com uma estratégia, né? E aí que vem uma das coisas que eu acho mais encantadoras assim no mercado de renda variável e do trading em particular, é que no mercado de renda variável você não sofre da falta de oportunidade. Você tem estratégias e instrumentos adequados para qualquer cenário. Bolsa subindo, bolsa caindo, bolsa de lado. Então ninguém pode dizer assim, eu não estou ganhando dinheiro porque não tem oportunidade de ganhar dinheiro. Não existe isso no mercado. As pessoas perdem dinheiro ou não ganham dinheiro porque elas estão usando a estratégia errada no cenário errado. Perfeito. Né? Quando a gente vai fazer as estratégias automatizadas, a gente consegue criar vários tipos de estratégias para vários tipos de cenário e combinar essas estratégias. Então, quando você pega, por exemplo, robôs que são feitos na SmartBot, a gente consegue uma coisa muito interessante, que às vezes operando um único instrumento financeiro, vamos dizer hipoteticamente, o mini índice futuro, tá? Eu posso criar 10 robôs que operam a mesma coisa, só que eles operam de forma completamente diferente. Então eles são diversificados. Alguém pode dizer assim, mas você não está diversificando, você está operando uma única coisa. Não, se você for olhar o instrumento financeiro é uma coisa só. Mas as estratégias são totalmente diferentes. Então eu consigo diversificar dentro de um único instrumento financeiro. Isso é uma coisa que a gente consegue fazer usando os robôs da SmartBot. Prontos, inclusive. Isso é muito bacana. E até essa questão de estratégias diferentes para momentos diferentes, né? Às vezes a gente vê algumas coisas no mercado falando, mas se você operar com um robô, você simplesmente contrata o robô, deixa ele ali, você vai ganhar dinheiro e vai viver sua vida, né? Ou muitas vezes você vê vendas de automação como se fosse um caixa eletrônico. Contrata isso aqui, que isso aqui é lucro certo, é rentabilidade no bolso, né? Pensando nisso que você falou, é muito importante também, além de você ter os robôs, né, contratar o robô ou desenvolver o robô, mas também acompanhar o mercado e também acompanhar a própria estratégia que o robô, né? Exato. Você falou, mercado você tem mercado de alta, mercado de baixa, mercado lateral, então o mesmo robô ele não vai servir para mercados diferentes muitas vezes, né? Não. E o que acontece os robôs, eu diria que praticamente todo robô, ele vai perder a efetividade em algum momento, porque o mercado muda, e ele pode recuperar essa efetividade em algum momento. O bom para pessoas normais como nós é que, assim, às vezes o mercado, ele não apesar do caráter aleatório do mercado, ele não muda a sua personalidade de uma hora para outra. Uhum. Ele costuma mudar aos poucos. Então a gente vê, por exemplo, que uma estratégia já não está mais funcionando tão bem, provavelmente ela está chegando num ponto de exaustão, é a hora de buscar uma nova estratégia. A pessoa que faz as suas próprias estratégias, ela pode fazer isso por meio de um processo que a gente chama de otimização. Um procedimento matemático, né? Em que você vai rever os parâmetros, né? Quer dizer, quais são os novos parâmetros, os novos indicadores, para se adaptar a um tipo de mercado que está se desenvolvendo nos últimos tempos. Na SmartBot, o que tem, né, para substituir, complementar essa questão da otimização, é que eles estão lançando estratégias o tempo todo. Então você pega estratégias que nos últimos, hipoteticamente, 2, 3 meses, elas estão operando muito bem, elas estão performando muito bem. Então esse é um sinal, é uma evidência de que para aquela realidade de mercado que a gente está tendo agora, aquela estratégia está indo bem. Então vamos dizer assim, eu vou usar números completamente hipotéticos, tá? Se um robô ele está indo bem por 3 meses, a gente presume que ele deve ir bem aí por pelo menos mais uns 3. Depois ele pode virar de cabeça para baixo, né? Ele pode começar a ficar ruim. Aí é o momento que a gente vai procurar outros. Então, assim, entre as centenas de robôs prontos que tem no portfólio da SmartBot, a pessoa vai procurando aquilo, ela vai substituindo as estratégias, ela vai montando carteiras de robôs. Quem opera sozinho, quem programa sozinho, vai fazendo esse processo sozinho. Quer dizer, de tanto em tanto tempo, reparametriza, otimiza as estratégias.
Eu só digo uma coisa, essa história de comprar um robô pronto, que vai te dar dinheiro pro resto da vida, eu não vou dizer que não existe, tá? Mas se existir, por favor, meu andremassaro.com.br, Pode manda me lá, chamar. eu compro 2, Pode 3. me mandar também, por favor. Inclusive, quem souber disso aí, se funcionar mesmo, você não precisa comprar. Eu pago pra você. Eu vou lá e compro. Compro pra mim e pra você, né? Bacana. E você comentou ali também, né, a questão de várias estratégias. Às vezes a pessoa ela pode entrar ali na Smartbot, ver vários robôs, várias estratégias ali. Eu sei que na Smartbot existe uma curadoria de robôs, né? Também não é, pô, eu e eu vou lá, programo um robô, coloco na Smartbot e pronto, já sai vendendo, né? Existe esse certo cuidado de quais robôs tem ali dentro. Uhum. Vocês também têm uma certo, como você pode ficar, um certo ranking? Tem ranking. E lá tem duas coisas, né? Lá tem robôs que são desenvolvidos internamente pelo time de research da Smartbot, que são disponibilizados, tem uma funcionalidade lá chamada Smart Play, né? Então que a pessoa tem ali uma série de robôs e ela pode ver os gráficos de desempenho. Então aí que vem a coisa que eu falei, é importante saber pelo menos avaliar, né? Olhar para ver, ó, esse robô é bom. Às vezes as pessoas elas vão e só querem olhar, ó, quanto deu de grana aqui, né? Óbvio que quanto deu de grana é uma métrica importante, mas ela por si só não vale muita coisa, né? Tem outras métricas que são relevantes também, até porque a gente não quer só um robô que deu muita grana no passado, a gente quer um robô que dê grana consistentemente, né? Então por isso que é importante saber um pouco da avaliação. E tem uma outra área, vamos dizer, da Smartbot, que são estratégias desenvolvidas por terceiros. Uhum. Então são pessoas que pode ser, em princípio, qualquer tipo de pessoa, tá? Pode ser um analista profissional que bota sua estratégia ali para disponibilizar para outras pessoas, pode ser uma pessoa física que teve sucesso com as suas próprias estratégias e agora quer disponibilizar, inclusive remunerar aquilo, né? E aí coloca essas estratégias para serem assinadas por outras pessoas, né? Então, a gente pode dizer assim, que dentro da Smartbot a pessoa tem 3 caminhos básicos, vamos dizer assim. Ela pode programar suas próprias estratégias, e quando eu falo programar, assim, é programar numa ferramenta de nuvem, numa ferramenta que você vai ter lá indicadores e que simplesmente você aperta um botão e escolhe o número que você quer. Quer dizer, programar é um processo infinitamente mais tranquilo do que programar uma plataforma dessas sofisticadas, que você tem linguagens assim que são variações de C#, né, C++, outras coisas, linguagens proprietárias. Então é um programar muito fácil, né? Que é uma coisa que é feita que não é para programador, é para trader. Sim. Né? Ou a pessoa usar estratégias prontas desenvolvidas pela própria Smartbot, ou usar estratégias desenvolvidas por terceiros que acabam sendo parceiros da Smartbot. Então tem todos esses caminhos. Muito interessante. Massaro, caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, que mensagem você poderia deixar para quem está nos ouvindo, para quem quer começar nesse mercado de automação, ou para quem quer começar no mercado financeiro? O que você poderia dizer? É bom, não é? Traz bastante resultado, não traz? É uma baita experiência? Enfim, o que você poderia dizer para esse pessoal? Eu diria, né? Se eu tivesse a oportunidade de falar para mim mesmo há 20 anos atrás... Exato, né? o André de hoje falando para o André do passado. Eu diria assim, olha, procura se conhecer direito. Saiba o que você quer e quem você é, né? Tem um cara muito famoso, né, do mundo do trade automatizado, que quem é do nicho conhece, ele chama Ed Seykota, né? E ele tem uma frase que ele costuma dizer assim, que o mercado te dá aquilo que você quer. Se você quer ganhar dinheiro, ele te dá dinheiro. Se você quer emoção, ele vai te dar emoção. Agora, se você quer se punir, não tem coisa melhor do que o mercado financeiro para fazer isso. É verdade. Então, saiba o que você quer. Eu vejo muita gente que vai para o mercado financeiro porque gosta do game, vamos dizer assim, né? Então, aquela pessoa, ela gosta de ficar vendo tela, ela quer ficar imersa no mercado financeiro. Para essa pessoa, o modelo automatizado talvez não seja legal. Porque ela quer fuçar, ela quer ficar mexendo, ela quer fazer as coisas, quer tomar decisões, né? Aquela pessoa que gosta do mercado financeiro como se fosse um videogame, assim. Essa pessoa provavelmente não vai gostar do trade automatizado. A pessoa
que se reconhece, como eu me reconheci, como uma pessoa que tem limitações do ponto de vista emocional, psicológico, etc., né, e que quer operar no mercado financeiro, tá? Mas tem que ter aquela certa dose de humildade para dizer assim, olha, não é para mim, eu perco o controle. Essa pessoa muito provavelmente vai se achar no trade automatizado. E a outra pessoa que vai se achar no trade automatizado é aquela pessoa que às vezes ela até tem o perfil, mas ela não tem tempo e saco. Ela tem outras coisas para fazer da vida. Então fala, olha, eu tenho uma outra atividade, eu tenho uma família, eu quero levar minha filha na escola, né? Não quero ficar o dia inteiro grudado numa tela. Essa pessoa provavelmente vai chegar à conclusão de que um robô de trading é o melhor amigo dele. Bacana. Bom, André, muito obrigado aqui pelo nosso bate-papo. E se você nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e colocar nos comentários qual tema você quer acompanhar no próximo episódio do Cast Money. Até a próxima!